fala de trabalho, como a Fátima deu a lição, normalmente o nosso pensamento é o trabalho material, que a gente está mais acostumado, né? O trabalho diário nosso, na parte da matéria, né? E esquecemos do principal, que é o trabalho espiritual, que todos nós podemos fazer, né? Qualquer um de nós podemos trabalhar na seara mestre. Então, a gente às vezes confunde com isso, e o livro dos Espíritos foca sempre isso, essa importância, né? A capacidade de ser útil, a capacidade do trabalho, de cumprir bem qualquer tarefa, seja ela qual for. Só que a gente está sempre reclamando, como ela falou na lição, né? A gente está sempre querendo algo mais, ou querendo, achando que o que o outro faz é melhor, e a gente pode fazer muitas coisas úteis, né? O doutor Eva diz para a gente que o trabalho dignifica, né? Educa. Então, ele está sempre colocando o trabalho como um dos pilotinhos da nossa vida, tanto o trabalho material quanto o trabalho também espiritual. Vamos começar na questão 576, onde ele pergunta sobre a missão, né? Os que estão em missão, a ela estão predestinados antes do seu nascimento, e dela têm conhecimento, quer dizer, aqueles que vieram para exercer as suas missões, né? Eles já estão predestinados, quer dizer, de antemão, né? Já sabem antes tudo o que eles vão fazer, e também têm o conhecimento assim que me encarnam, né? Essa é a pergunta do 573. E aí os espíritos respondem que nem sempre. Pode até acontecer, mas nem sempre eles têm isso em mente. Tudo que eles determinaram, vamos dizer assim, na sua escolha anterior, isso não é uma coisa assim efetiva. Porque durante a nossa vida, a nossa encarnação, as coisas vão acontecendo, né? Então, mesmo que tenhamos uma coisa pré-determinada, tudo vai se encaixando de acordo com o modo que a gente vive, com o modo que a gente pensa, e todas as coisas. Então, Miramês fala assim pra gente, nem sempre esses espíritos têm consciência dessa missão. Com o tempo, sentirão despertar em seus corações a certeza de que tem uma mensagem para ser entregue aos homens. E isso o fazem com contentamento. Então, essa é a grande diferença da missão, do missionário. É porque eles fazem aquilo com uma alegria tão grande, aquilo desperta muito mais o sentimento, e aquilo para eles, nossa, é uma alegria que não dá para descrever, né? Porque eles já, no plano espiritual, já organizaram a sua encarnação de uma forma mais ou menos efetiva. Então, a diferença da missão é essa. Eu coloquei a figura do carteiro para mostrar para a gente que a gente está sempre sendo esse intermediário, sendo missionário ou não, a gente está sempre sendo esse intermediário, né, dos espíritos, podendo fazer muito mais do que a gente imagina. E ele fala também que a vontade de Deus nos fará lembrar de certas circunstâncias, dando início às atividades empreendidas no mundo espiritual. Então, isso vai acontecendo naturalmente durante
fé e o conforto dos que sofrem. Podemos conhecê-lo pelo trabalho que realizam visando o bem coletivo. Então, a missão efetiva é sempre o bem geral, não é uma coisa exclusiva, não é uma tarefa exclusiva, é sempre uma coisa bem mais abrangente, né, para todos. Esse o exemplo também de Moisés, de Buda, de Gandhi, foram grandes espíritos que encarnaram na Terra com missões, mas que durante a vida foi despertando. Então ele cita o exemplo. Bom, ele pergunta na questão 577, quando o homem faz uma coisa útil, será sempre em virtude de uma missão pré-determinada ou pode receber uma missão não prevista? Mais ou menos a mesma coisa da pergunta anterior, né? A missão prevista de um espírito é mais acentuada no bem comum. Mesmo a pequena tarefa se mostra irradiando amor para todos, no sentido de amar igualmente a tudo. A diversidade de ideais é enorme, nem todos são qualificados como missão. Então eu coloquei aquele slide ali, porque a gente sempre pode irradiar, iluminar o nosso tesouro. O tesouro significa as nossas qualidades, as nossas capacidades, né? Então a gente fica muito envolvido com o que foi predeterminado, o que foi escolhido. Será que é para mim? Isso aqui eu não tenho muito jeito. Gente, questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Não é o progresso, não é o aprendizado. Então, a gente às vezes perde tempo nesses questionamentos e deixa de irradiar, como Piramês falou, irradiar alegria, irradiar amor, qualquer tarefa que seja feita, seja no âmbito espiritual ou seja também. O homem é sempre instrumento que o Espírito se serve para fazer e se execute algo que ele considera útil. Então, às vezes, no sono, por exemplo, na resposta a essa pergunta, eles falam que nós somos levados durante o sono, o Espírito, né, daquela tarefa, se conversa com a gente, explica, tudo direitinho, a gente volta, né, mais animadinho. Então, que a gente possa sempre colocar à disposição dos Espíritos. Não é nada demais, a gente pode quando a gente tem vontade. Bom, aí na 578 ele pergunta assim, se a gente pode falir na sua missão, né? O Espírito pode falir. Aí a gente falir, porque falir na matéria é o quê? Ou é quebrar, né, em relação ao dinheiro, ou fracassar, tudo de ruim. Então, os Espíritos falam assim, o missionário pode minguar sua tarefa. O que é minguar? Diminuir. Já é diferente, né? Já ficou uma coisa melhor. Você vê como os Espíritos têm misericórdia com a gente. Eles não colocam uma coisa assim. Por isso que eu botei essa figurinha assim, meio exagerada, né? Na matéria, é uma coisa assim, você errou, você fracassou. Os Espíritos superiores não fazem isso com a gente. Eles sempre sempre colocam o que fez de bom e o que você aprendeu. Porque do lado ruim também a gente aprende, né? Quando a gente não faz uma tarefa bem feita, né? O que acontece? A gente faz uma avaliação íntima, né? Pelo menos o que a gente deveria fazer, né? Não fiz isso muito bem, mas eu posso fazer melhor. Aí vem um bom ano e a gente continua. Eles querem que a gente continue, né? Então, minguar a sua tarefa é prejudicar os que se encontram em seu caminho, vendo e absorvendo suas lições pelos canais do exemplo, mas isso faz parte do seu aprendizado. Então, vemos a tarefa do lar, a tarefa numa empresa, a tarefa na casa espírita, tantas tarefas e tantas missões, tanto trabalho, né? E a gente aí, para trabalhar. Não coloquemos desculpas, né? E aí ele pergunta, quais são as consequências disso? Primeiro, recomeçar a tarefa, ou seja, ser
provavelmente numa outra encarnação completista, né? Eu não fiz tudo o que eu deveria fazer. Isso é falência, gente. Olha só como os espíritos olham as coisas que a gente não fez bem feito. A gente não fez bem feito, ou talvez não fez como deveria fazer, mas a gente não faliu totalmente na tarefa, né? Na verdade, ninguém falha totalmente, né? Porque dessa falha a gente tira um aprendizado, né? E até porque a gente sofre as consequências do mal que tiver causado. Então, tudo aquilo que eu não fiz de bem, eu vou sofrer as consequências do mal. Então, está tudo dentro da lei da justiça de Deus. Não tem nada fora da lei, né? Tudo justo, tudo bom, tudo dando oportunidade para a gente crescer. Então, Deus, que é Pai de amor e de bondade, vai expor a gente ao ridículo, vai colocar a gente numa coisa que a gente vai fazer, a gente pode até não levar adiante e ficar contente. Mas Ele não vai fazer isso com a gente, porque Ele é Pai de amor e de bondade, né? E também, gente, o que conta, o que na conta, o que vale mesmo é o nosso empenho, o nosso esforço e a nossa vontade. Às vezes a gente não cumpriu, mas a gente se esforçou tanto para fazer uma tarefa que na contabilidade, lá na balança, né, no plano espiritual, vamos dizer assim, que vai contar isso, né? A gente aqui na Terra, né, como encarnado, às vezes a gente acusa, a gente tem mania de criticar, mas no plano espiritual não. Lá na balancinha vai ser contado. Poxa, ele teve tanta vontade de aceitar, mas ainda não conseguiu. Então tem uma nova oportunidade para completar a tarefa, para fazer de novo, para recomeçar. Sempre recomeçar. E aí ele pergunta na 579, bom, então visto que recebe a missão de Deus, como Deus pode confiar numa missão importante de interesse geral do Espírito que nela poderia falir? Graças a Deus, Kardec é insistente na pergunta aos Espíritos para a gente esmiuçar e saber tudo, né, no detalhe. Ele também é baseado na pergunta anterior, né? Se ele já sabia, por que deu a tarefa àquele Espírito que tinha a possibilidade? Em primeiro lugar, gente, que a gente tem que entender, Ele vai dar tudo para a gente acertar, não é para a gente errar. A gente tem que ter isso em mente, como base da nossa vida. Base da nossa vida. Deus é Pai de amor. Ele vai dar nada para a gente errar. E para a gente falir, e para a gente cair num desacerto, num desequilíbrio e danificar a nossa encarnação. A nossa encarnação é para a gente acertar, para a gente progredir, para a gente ir para frente. Então, como que Deus sabe? Deus sabe. Ele sabe de tudo porque Ele é onisciente. É um dos atributos de Deus, né? Ele é onisciente, mas deixa o Espírito descer à terra, mesmo sabendo de sua falha, o que deve fazer. A alma está em busca do aprendizado e, para tanto, deve repetir quantas vezes for necessário. Este é o processo de despertamento do Espírito. Gente, o amor é muito grande, né? A gente não precisa ficar com vergonha. Vergonha do que fez, vergonha do que não fez, né? Deixou de fazer, deixou de lado. Vamos em frente, vamos pegar o que é nosso e colocar para frente. Porque depois que a gente estuda e vê a grandiosidade do amor de Deus, a gente não tem dúvida mais nada, gente. Ele está com a gente, junto, no erro, no acerto, Ele está junto. Não tem problema em errar, né? Não errar por justa causa, né? Errar porque não teve vontade de fazer. Errar com esforço, com sinceridade, né? No cumprimento da tarefa. E aí, na questão 580, ele pergunta se o Espírito que cumpre a missão é o lado de cá. Experimenta a mesma apreensão do Espírito que cumpre a prova. Bom, a resposta é não.
faz, trabalha com alegria e certeza de não irá falhar. Sofre as influências do ambiente, mas é consciente e resignado. Isso aí que é o máximo. Porque nas atribulações, por qualquer coisinha, a gente desiste. Ah, não. Né? Ele não tem aquela certeza, vai embora, vai em frente. Né? Porque ele já sabe, já tem a experiência e já tem o grau evolutivo mais desenvolvido. Mesmo sofrendo, trabalha em favor disso que parece. Então, espírito evoluído, né, gente? Qual é a diferença? Os dois passam pelas provas. No entanto, as reações deles são diferentes. Por ser diferente, o que é diferente? O estágio evolutivo. Um compreende de um jeito, o outro compreende de outro. Então, quem está cumprindo a prova ainda tem atenção, tem ansiedade, tem medo, tem dúvida? Tem. Né? Por quê? Porque tem saudades, compromisso de vida. Deixou um monte de coisinha pendente. Aí ele fica meio apreensivo. Será que eu vou dar conta? Às vezes o débito é tão grande, a gente fica meio agitado. Mas sabendo que vai falar, tá, filho? Revolta-se por qualquer dificuldade. Então, qualquer dificuldade não largar a tarefa. A primeira coisa que a gente larga é a tarefa que vai edificar a gente, né? Que vai colocar a gente, vai diminuir o débito. Olha só. Então, a gente precisa pensar como espírito mortal. A gente pensa na matéria. A gente tem essa mania de pensar do lado material. Se eu largar a tarefa, eu não débito. Porque eu estou naquela condição ali de cumprir, né? Cumprir. E eu tenho que estar mais resignado com a tarefa, né? Processo de despertamento através de provas. Então, a cada prova eu vou vencendo um pouquinho mais, vou ficando mais forte, ficando melhor, mais manso, mais suave, mais resignado naquela determinada situação que eu encontro. Eu vou ficando mais regulado, mais trabalhado, né? E largar a tarefa é a única coisa que a gente não pode fazer, porque é justamente o trabalho, né, o estudo é que vai fazer a gente crescer. Então, como? Não tem como. Como ele pergunta na 581 dos gênios, né? Gênios que difundem grandes erros ao lado de grandes verdades. Como se deve considerar a missão deles? Né? Já tem a experiência adquirida, né? E os espíritos respondem a Kardec que esses grandes erros que eles difundem são falseados por eles mesmos, né? Mas a gente tem que levar em consideração que esses espíritos, muitas vezes, eles fazem o que determina a época, como Moisés, por exemplo, né? Ele citou o exemplo de Moisés. Quando Jesus chegou, né? O que ele falou? Eu não vim destruir a lei. Então Moisés estava errado? Faliu na sua tarefa? Não. Ele cumpriu num determinado tempo, numa determinada época, aquilo que ele tinha que cumprir. E foi à frente, na sua evolução espiritual. Era um espírito missionário? Era. Cometeu erros? Não. Ele fez o que tinha que fazer naquela época. Para aquela época e para o entendimento do povo daquela época, está tudo certinho. Por isso que Jesus logo falou, ó, não vim destruir a lei, pelo contrário, cuidou mais. O que ele ensinou pra gente? Vamos colocar mais sentimento nisso aí, né? A lei existe, a lei, né? A lei humana e a lei divina, mas vamos preencher mais, vamos colocar mais sentimento. Então, esses gênios, essas pessoas que já são espíritos já preparados, nem sempre que a gente considera ele como ele. Né? As pessoas às vezes não entendem a verdade mesmo. Aí fala que ele, primeira vez até fala que é os processos da incredulidade, 580, né? Vê como ele fala? A incredulidade é fruto da ignorância, que não fornece ambiente para a assimilação da verdade mais acentuada.
por falta de assimilação dos que estavam para receber a sua mensagem. Então, a gente vai estudando e vai vendo. A nossa visão legal é ainda muito limitada, né? A gente precisa avançar mais nos estudos para a gente compreender as coisas de Deus. O que é estudar a lei de Deus? É compreender mais, né? A gente ainda é muito limitado. Bom, aí, na pergunta 582, ele faz: pode-se considerar a paternidade como missão? Né? Pai e mãe. E ele responde: sim, claro. Né? Uma tarefa, um dever, uma obrigação. Né? Como os nossos pais conosco, nós, nossos filhos. Mas estamos numa outra época, né? A era do Espírito. E precisamos incluir nessa formação, além da formação material, na instrução material, né? Que é um dever grande dos pais também, na área da ciência, na área da matéria, devemos incluir a parte espiritual. Porque, falando de moral, né? Os nossos filhos, às vezes, chegam na adolescência zero. Falando de lei de Deus, de evangelho, zero. Né? Então, às vezes, tiram 10, mas zero na parte espiritual. Então, primeiramente, indica, né? Dá uma dica para a gente colocar o instrumento primeiro para todas as famílias é o Evangelho de Jesus. Né? Porque é o Espírito. Então, desde que nasce, ou desde a barriga, né? Se a gente deixar para nascer, a gente já está atrasado. Né? Desde a barriga, a gente já deve ir evangelizando, conversando, educando, colocando limite, para que mais tarde não tenhamos as tantas e tantas decepções que a gente tem. Na verdade, a decepção é com a gente mesmo, como pais. Né? Não falimos, vamos esquecer essa tristeza de falir na tarefa, mas deixamos às vezes de fazer algumas coisas importantes. Então, quem vai sofrer mais? Todos a família. Então ele fala aqui, ó, quando ele entrar nos lares do Evangelho, como carta divina de educação, a harmonia irá chegar aos corações e seus ocupantes tornar-se-ão melhores, consciente de seu dever junto à família e à sociedade. O homem tem mais necessidade de Jesus do que do alimento do mundo. Então, o que vai acontecer quando o Evangelho chegar na casa da gente? Vai educar. Educar só os filhos? Não, educar os pais. Então, vamos ser todos educados pelo Evangelho de Jesus. Porque temos que saudar o nosso compromisso. Como que a gente vai saudar o nosso compromisso dentro do lar? Então, eu sou o pai, eu sei de tudo, eu sou a mãe, eu sei de tudo. Não é assim. Eu sou um espírito, endividado na lei, reencarnado no planeta, e Deus, como Pai de bondade, me deu a possibilidade de ser mãe e de ser pai. Porque muitos não têm essa possibilidade. O que eu estou fazendo dessa possibilidade? Né? Eu estou educando o filho de acordo com as leis de Deus. Mas será que eu vivo de acordo com as leis de Deus? Ou pelo menos tento aprender? Então eu preciso fazer essa avaliação diária para eu poder aceitar. Na verdade, muitas vezes a gente é assim. Mas eu estou no esforço para aceitar. E eu vou pedir conselho a quem? Na hora da minha dúvida. Quem eu vou pedir conselho? Será que eu faço isso? Será que eu coloco limite? Será que eu sou brava demais? Ou eu educo? Como é que eu faço? Não tem hora que a gente fica na dúvida? A quem que a gente vai pedir conselho? A quem sabe mais do que a gente. Quando a gente vai pedir qualquer conselho, a gente vai pedir uma pessoa que sabe mais do que a gente, com certeza. Aquela que vai diminuir, que vai me colocar mais em dúvida, não tem como. E quem é que sabe mais? É Deus, é Jesus,
E a base é quem sabe mais, é quem a gente tem que escutar, é quem a gente tem que seguir. Daí a base. Ou se o filho não quer seguir, que é outra questão, o filho não quer seguir. Né? Se ele desvia, apesar de todos os esforços, a gente se sente culpado? Não. Você não fez todos os esforços? A sua consciência está tranquila? Né? E Kardec ainda é insistente, a questão é tão importante que ele tem 583 vezes. Bom, e se ele se torna um homem de bem, apesar da negligência dos pais, dos maus exemplos, né? Eles retiram o proveito? A resposta é simples e curta: Deus é justo. Como é que você vai ter a recompensa daquilo que você não fez? Deus é justo. Né? É lei, justiça, de amor e caridade. Está tudo a seu tempo e na sua hora. Né? E aí ele continua na questão 584, falando sobre os conquistadores, né? De que natureza pode ser a missão do conquistador que apenas visa satisfazer sua missão, não recua diante das calamidades que arrasta atrás de si. Eles são instrumentos de Deus para o cumprimento dos seus desígnios, ou seja, estão cumprindo os desígnios de Deus, mesmo diante de todas as confusões que causam, né? Bom, então, se tudo acontecesse, se tudo que acontece pela permissão de Deus, o conquistador tem alguma coisa para fazer em favor dos que ainda não desejam andar pela força do progresso. Ele está ali cumprindo a sua tarefa. E às vezes a gente fala assim: não, ele está criando mais confusão do que fazendo a tarefa. Não. O nosso julgamento ainda, né, é o olho e o sentimento. Às vezes a gente olha e julga uma determinada história, por exemplo, né? O conquistador missionário é o que se propõe a melhorar a sociedade e trabalhar para o bem coletivo, harmonizando-se por todos os povos. E aí, Miramês cita o exemplo de Napoleão Bonaparte, né? Que libertou a França do jugo venenoso das linhas conservadoras, que tinham como Deus o líder do conservadorismo, que entravava o progresso do saber. Então ele lutou quanto pôde. Ele foi general, depois ele foi imperador, né? Lutou com todas as forças e no final ele faliu sim algumas vezes, mas ele cumpriu a tarefa que era naquela época, naquela determinada época, ele fez o melhor que podia fazer. E Joana d'Arc aconteceu pior ainda, porque além de ser um espírito preparado, né, ela tinha mediunidade. Logo na infância surgiu a mediunidade. E ela via, tinha vivência e os espíritos vieram falar com ela: olha, você precisa expulsar os ingleses lá da França. Recebeu um recado dos espíritos. Aí ficou pior ainda a situação dela. Né? São os conquistadores que ele está falando ali. Né? A Joana d'Arc participou da Guerra dos 100 Anos, né? Ela foi motivada pelos espíritos a fazer treinamentos militares. Naquela época, o portador antigo foi fazer treinamento. Quem sabe de história, quem sabe melhor do que eu, um pouco a biografia dos dois, né? Então ela ficou assim. Depois ela foi obediente aos espíritos, né? Ao que ela recebeu dos espíritos. E aí foi queimada, né? Depois, em 1920, foi identificada, mas fez a tarefa, expulsou lá os ingleses e fez o que tinha que fazer muito pouco tempo. Então, quando falamos em missão, a gente tem que sempre pensar: o que eu estou fazendo da minha encarnação? Porque é muito fácil a gente olhar o outro. É muito fácil. Porque a verdadeira missão é o nosso nivelamento íntimo. Essa é a nossa verdadeira missão. Olhar intimamente, olhar o que eu estou fazendo. Isso aqui eu já posso deixar de lado. Você já pode, né? Deixar de lado isso aqui. Vamos deixar então? Né? Conversar consigo mesmo. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Não tem vergonha de errar, ou fazer de um jeito que não era para fazer. Mas pelo menos eu fiz, né? Olhem o sentimento, o esforço
esforço, a vontade, os espíritos olham isso direto. Às vezes você está mal, você não está bem, mas você se esforçou, você não conseguiu efetivamente, mas você se esforçou. E eles contam com a gente nessa grande tarefa de renovação da humanidade. Então, para fechar, Leste, eu vou ler uma historinha. O Chico, né, no livro de Chico Xavier, Estado de Amor. É uma historinha pequenininha, mas é legal. A missão do besouro. Certa vez, após uma reunião mediúnica, Chico Xavier e Valdo Verde estavam datilografando, naquela época da datilografia, mensagens recebidas. Chico datilografava uma mensagem de Emmanuel e Valdo uma de André Luiz. Um besouro que ali voava caiu na máquina de Valdo. Este pegou e atirou com força na parede. O besouro levantou o voo novamente e tornou a cair sua máquina. Valdo tornou a pegar o besouro, arremessando violentamente no piso do aposento. O besouro, mais uma vez, levantou o voo e desta vez pousou na máquina de Chico. Chico pegou com todo cuidado, abriu a janela e soltou lá fora, dizendo: besouro, se você não conseguiu desencarnar através de Valdo, é porque você, como eu, tem uma missão a cumprir. Vá com Deus. Jesus nos abençoe.